Fala, rapaziada, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Vamos aos jogos de sábado, deste sabadão, dia 7 de junho de 2025. Rapaz, sabadão. Vamos lá. Brasileirão Feminino. Cruzeiro versus Instituto 3B. Cruzeiro versus Instituto 3B. Horário de jogo às 15 horas. Red Bull de Bragantino versus São Paulo. Red Bull de Bragantino recebe o São Paulo. Horário de jogo às 17 horas. Já o Internacional recebe o América Mineiro. Internacional versus América Mineiro. Horário de jogo às 18 horas. Real Brasília versus Palmeiras. Real Brasília recebe o Palmeiras. Horário de jogo às 21 horas. Já o Juventude recebe o Sport do Recife. Juventude versus Sport do Recife. Horário de jogo às 15 horas. Eliminatórias europeias. Vamos para eliminatórias europeias. Bósnia-Herzegovina versus San Marino. Bósnia-Herzegovina versus San Marino. Horário de jogo 10 horas. Maltar versus Lituânia. Maltar versus Lituânia. Horário de jogo 13 horas. Andorra versus Inglaterra. Andorra recebe Inglaterra. Horário de jogo 13 horas. Albânia versus Sérvia. Albânia recebe a Sérvia. Horário de jogo às 15h45. Finlândia versus Holanda. Finlândia recebe a Holanda. Jogo duro. Horário de jogo às 15h45. A Austrália recebe Romênia. Austrália versus Romênia. Horário de jogo às 15h45. Eliminatórias da CONCACAF. Ilhas Caimã. Ilha Caimã versus Honduras. Ilha Caimã versus Honduras. Horário de jogo às 16 horas. Ilha Virgens Britânica recebe Jamaica. Ilhas Virgens Britânica versus Jamaica. Horário de jogo às 16 horas. Anguila recebe El Salvador. Anguila versus El Salvador. Horário de jogo às 16 horas. Aruba versus Haiti. Horário de jogo às 18 horas. Bahamas recebe Costa Rica. Bahamas versus Costa Rica. Horário de jogo às 20 horas. Belize recebe o Panamá. Belize versus Panamá. Horário de jogo às 22 horas. Brasileirão Série B. Vamos ao Brasileirão Série B. América Mineiro versus Ferroviário. América Mineiro versus Ferroviária. Horário de jogo às 16 horas. Avaí versus CRB. Avaí versus CRB. Horário de jogo às 20h30. Para o Brasileirão Série D. Santa Cruz recebe Horizonte. Santa Cruz versus Horizonte. Horário de jogo às 15h30. FC Cascavel versus Itabirito. FC Cascavel recebe o Itabirito. Horário de jogo às 15h30. Manauara versus Trem. Manauara recebe o Trem. Horário de jogo às 16 horas. Tocantinópolis recebe Parnaíba. Tocantinópolis versus Parnaíba. Horário de jogo às 16 horas. Já o time do Goiânia recebe o Capital. Goiânia versus Capital. Horário de jogo às 16 horas. Ceilândia recebe o Porto Velho. Ceilândia versus Porto Velho. Horário de jogo às 16 horas. Boa Vista recebe o Porto Vitória. Boa Vista versus Porto Vitória. Horário de jogo às 16 horas. Maricá recebe o Água Santa. Maricá versus Água Santa. Horário de jogo às 16 horas. Inter de Limeira recebe o Operário. Inter de Limeira versus Operário. Horário de jogo às 16 horas.
São Luís recebe o Marcílio Dias. São Luís versus Marcílio Dias. Horário de jogo às 16 horas. Águia de Maribá versus Humaitá. Águia de Maribá versus Humaitá. Horário de jogo às 17 horas. Independência recebe o Manaus. Independência versus Manaus. Horário de jogo às 17 horas. Asa recebe o União Araguaense. Asa versus União Araguaense. Horário de jogo às 17 horas. Portuguesa recebe Nova Iguaçu. Portuguesa versus Nova Iguaçu. Horário de jogo às 17 horas. Umberlândia recebe o Monte Azul. Umberlândia versus Monte Azul. Horário de jogo às 17 horas. Goiatuba versus Cianorte. Goiatuba versus Cianorte. Horário de jogo às 17 horas. Gás recebe o Tunaluso. Gás versus Tunaluso. Horário de jogo às 18 horas. Luverdense recebe Aparecidense. Luverdense versus Aparecidense. Horário de jogo às 18 horas. De junho, no sábado, às 21 horas. Inter de Miami versus Al-Ahly pelo Grupo A. Inter de Miami versus Al-Ahly. Já no dia 15 de junho, no domingo, são 4 jogos. A bola rola já às 13 horas. Bayern de Munique entra em campo. Bayern de Munique versus Auckland City pelo Grupo C. Bayern de Munique versus Auckland City. Às 16 horas, PSG versus Atlético de Madrid. Jogão aqui, ó. PSG versus Atlético de Madrid pelo Grupo B. Às 19 horas, time brasileiro do Palmeiras entra em campo. Palmeiras versus Porto. Palmeiras versus Porto pelo Grupo A. Às 23 horas, Botafogo. Botafogo entra em campo. Botafogo do Brasil. Botafogo versus Seattle Sounders pelo Grupo B. Botafogo versus Seattle Sounders. No dia 16 de junho, na segunda-feira, são 3 jogos. Às 16 horas, a bola rola. Chelsea versus Los Angeles. Chelsea versus Los Angeles pelo Grupo C. Já